aleluia. Pai, te exaltamos, Senhor Jesus, nessa tarde, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque estamos reunidos aqui em Tua casa para aprender mais de Ti, Pai. Estamos com o coração aberto, Senhor, para receber da Tua palavra, que ela é a verdade para nós, que é a nossa bússola, Pai, que nos guia dia após dia, Senhor. Espírito Santo, me conduz, Senhor, nessa ministração, porque sei que não é sobre mim, mas é sim sobre você através de mim, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua tão doce presença, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Graça e paz. Boa tarde. Vocês estão bem? Amém. Pode sentar. Então, irmãos, durante o mês de março... O louvor, obrigada, louvor. Desculpa. Então, durante o mês de março, nasceu no coração do nosso pastor Eduardo falarmos sobre o tema discipulado. Amém? E hoje o tema que nós iremos aprender é o discipulado transformador. Como Jesus molda o caráter. Amém? Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém, glória a Deus. Todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós fomos chamados para ser discípulos e formar discípulos. Amém? E o que é discípulo? Discípulo são todas as pessoas que seguem a Jesus. São todas as pessoas que se dispõem a aprender, que se dispõem a servir e a seguir ao nosso Deus. Amém? E todos nós, eu e você, nós somos discípulos dele. Temos uma grande missão aqui na terra, que é tornar Jesus conhecido para aqueles que ele ainda não conhecem. Porque existem muitas pessoas que ainda não conhecem nem ouviram falar o nome de Jesus. E eu e você temos uma grande missão aqui na terra, amém? De propagar a boa nova. Amém? E discipulado, Thaís, o que é o discipulado? Discipulado é um processo de aprendizado, é um processo de crescimento, é um processo de transformação. Então, quando nós estamos sendo discipulados pela palavra de Jesus, porque é um meio em que nós nos conectamos com o Senhor, é através do relacionamento com Ele, nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus. Sobre quem é Jesus. Como foi que Jesus esteve aqui no mundo? Ele passou 3 anos e meio aqui na terra, amém? E ele teve a oportunidade de ensinar milhares de pessoas. E era com tanto amor e com tanto zelo que ele esteve aqui na terra ensinando e formando discípulos, que não tem como eu e você, irmãos, não seguirmos a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que nos deu a vida, a esse Deus que nos traz paz, que nos traz refrigério. Amém? E o processo de discipulado, ele já diz, é uma transformação, é um aprendizado que estamos tendo. E para eu ser transformada, concordam comigo que eu preciso permitir que a transformação ocorra na minha vida? E é sobre isso, irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu deixo o meu eu de lado. E agora é o Senhor quem conduz a minha vida. Porque, irmãos, não é mais sobre o que eu acho, não é mais sobre o que eu penso, não é a forma que eu acho que eu devo agir dessa forma, pensar dessa forma. Porque, às vezes, a gente fica tão aprisionado a tantas verdades que o mundo tenta nos enganar, mas a única verdade para as nossas vidas é a palavra de Deus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, genuíno com Cristo, não tem como nós ficarmos da mesma forma do passado. Amém? Lá em Lucas, se vocês puderem abrir... Lucas capítulo 9, versículo 23. Lá diz assim: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Olha só o que Jesus estava falando. Se você deseja ser meu discípulo, se você deseja me seguir, negue a si mesmo. Então, irmãos, não tem o meu eu. O meu eu, ele é deixado para trás. Mas daqui para frente, quando nós aceitamos Jesus e Salvador para as nossas vidas, é sobre o caráter de Deus em nós. Amém? E nós precisamos permitir ser moldados. E quantos aqui sabem que às vezes uma transformação ela dói um pouquinho? Ela dói, né? Eu acredito que alguns aqui fazem academia e sabem que para um músculo crescer você tem que se esforçar um pouquinho. Essa semana coloca mais um pezinho, essa semana mais um pouquinho e aí vai doendo. Eita, tá doendo. Mas o processo de transformação está acontecendo. E da mesma forma, é aqui na palavra de Deus. Lá em Romanos 12, 2, ele fala assim. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso aqui é um processo de renovação, irmãos. A transformação, ela ocorre quando nós estamos caminhando com Cristo. Não tem como, mais à frente, eu vou dar aqui alguns exemplos de discípulos que vocês vão ver como o caráter foi mudado, como o caráter foi transformado. E não tem mais o eu, mas sim o Senhor através de mim. Porque a palavra é a verdade, não existe outra verdade para eu e você seguir, irmãos. Não existe. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a bússola para nós. Tudo aquilo que a gente precisa está na palavra de Deus. E não pense que não tem alguma natureza que o Senhor não possa transformar. Não tem. O Senhor pode transformar todas as coisas. Ah, Thaisa, mas eu sou um pouco arrogante, eu não consigo me dominar meio às pressões, eu ajo por impulso. Ei, deixa eu te falar. O Senhor Jesus, Ele pode transformar isso. Permita com que essa transformação aconteça na nossa vida. Se abra para o Senhor. Senhor, hoje eu me sinto assim. Senhor, eu estou agindo de tal forma que não te agrada. E o Senhor está pronto. O Espírito Santo que habita em você está pronto para te ajudar. Pronto para te transformar. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Aleluia. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só que coisa linda. Não tem como conhecermos a Jesus, a conhecermos ao Cristo, a ter um encontro genuíno com Ele, a ter um encontro verdadeiro com Ele, e sermos as mesmas pessoas que praticavam as coisas do passado. A palavra, ela diz, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. E eu não sei se o inimigo tem tentado te aprisionar, te trazendo o passado à tona. Mas deixa eu te falar, o Senhor Jesus, Ele já levou, já passou, já apagou. O inimigo, ele tenta te trazer condenação, mas o Senhor não. Amém? E o processo de transformação, ele é contínuo, irmãos. E como discípulos de Jesus, não temos mais a nossa vida como preciosa. É quando a gente diz assim, Senhor, o que você quer de mim? E deixamos o Senhor nos conduzir em cada área das nossas vidas.
Porque, irmãos, quando nós estamos na perfeita vontade de Deus, existe paz, existe alegria, existe abundância de vida. Não tem como andar com Cristo e não ser transformado. Amém? E um dos maiores exemplos que tem na Bíblia de discipulador é o próprio Jesus. Jesus, ele discipulou multidões. Ele ensinava com a sua própria vida através do seu exemplo. Você sabia que a forma com que você anda, a forma com que você está agindo, as pessoas que estão ao seu lado, elas estão vendo? A nossa vida, ela é uma vitrine. Não precisa ter cortinas. Sabe uma casa de vidro? Pronto. Assim deve ser a nossa vida. Existem muitas pessoas que nem leram a Bíblia, mas através da nossa vida, elas vão ser ministradas. A forma com que a gente anda, a forma com que a gente fala, as ações que a gente está tomando. Nós estamos a todo tempo tendo a oportunidade de ministrar, de discipular outras pessoas através da minha e da sua vida. Amém? E um exemplo, né, que eu coloquei aqui, o maior exemplo de discipulador foi Jesus. Lá mesmo, no capítulo 9 de Lucas, que a gente estava lendo, Jesus, ele estava frente aos seus discípulos e também frente a uma multidão de homens. Eram mais de 5.000 homens ali que o Senhor estava ensinando. Então, olha só, o Senhor, ele ensina. E a minha e a sua missão aqui na terra é ensinar as pessoas. É discipular as pessoas, é apacentar as pessoas. Eu confesso que eu mesma sou um exemplo de mudança. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja por volta de 2018, acho que foi isso, 2018, 2019, através de uma colega minha do trabalho, Ana Lídia. Fui discípula dela, ela me discipulou, e glória a Deus pela vida dela. Irmãos, você sabe que nós precisamos estar ao lado das pessoas que a vida transparece a Cristo? Porque elas têm tanto para nos ensinar. E todo dia, quando eu chegava no trabalho, a Aninha agia de uma forma e outra, eu fiz, meu Deus. O quanto ela me ensinou. E hoje eu sou super grata a ela, porque ela é uma bênção. Então, assim como Jesus foi aqui na terra, nós precisamos ser ensinando, ajudando as pessoas que estão ao nosso lado. Amém? Engraçado, né? Que quando a gente lê a palavra, a gente pensa assim, nossa, Jesus teve 12 discípulos, eita, eles eram perfeitos. Mas não era. Perfeito só Jesus. Nem eu, nem você, nós somos perfeitos. E nem os 12 que Jesus chamou era perfeito. Ah, Thaisa, mas por quê? Porque Jesus sabia, irmãos, que o caminhar deles com Cristo iria transformar a vida deles. E assim é a nossa vida. O caminhar com Cristo, a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor como Salvador das nossas vidas, nós temos uma transformação. E aqui os 12, nenhum era perfeito, cada um com uma personalidade diferente, cada um com um dom diferente. E assim é o corpo de Cristo. E assim é a igreja. Cada um com um dom diferente, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um discipulando o outro. Amém? E a multiplicação, ela vai ocorrer através dessa unidade. Então, Jesus, ele sabia que ele precisava de mais pessoas ao lado dele para fazer Cristo conhecido, Jesus conhecido. Então, por isso que ele escolheu 12 discípulos para estar com ele durante esses 3 anos e meio que ele passou aqui na terra. E eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas, né, de discípulos que tiveram seu caráter transformado. E vamos começar por Pedro.
né? Então, Pedro, ele era uma pessoa de uma personalidade forte. Ele agia por impulso, às vezes ele não media suas palavras. Confiava no seu próprio braço. Quem aqui conhece? Não precisa falar, tá bom? Confiava no seu próprio braço, agia da forma impulsiva. Mas ele foi transformado por Jesus. Ele teve um encontro genuíno com Jesus e teve o seu caráter transformado. E ele saiu, né, de uma vida inconstante para uma vida numa rocha firme. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Porque ele teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Genuíno, irmãos, é verdadeiro. Amém? E quanto mais ele andava com Jesus, ele aprendia. Desses 12 discípulos, quando Jesus chamou, né, siga-me, João, Pedro, e alguns deles olharam para Jesus, mas Senhor, eu te segui? Sim. Você mesmo me seguiu. Porque o Senhor, Ele iria transformar a vida daquelas pessoas. Ele iria discipular a vida daquelas pessoas. Cada um de nós, irmãos, somos importantes para o Senhor Jesus. Cada um de nós somos importantes. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Todos nós somos importantes para Ele. E nós, todos os dias, temos livre acesso para buscar. Nós temos o Espírito Santo em nós para nos ajudar nessa transformação. Amém? Um outro exemplo foi Paulo. Paulo, antes, né, de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. E Saulo era um perseguidor da igreja, dos cristãos. Então ele saía caçando todo mundo para querer matar. E olha quem ele se tornou. No caminho de Damasco, enquanto ele estava indo para matar os cristãos, olha só, ele estava indo para matar os cristãos. Mas no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. Cristo se revelou ao Saulo. Ele ali teve sua vida totalmente transformada. Tanto é que o seu nome deixou de ser Saulo e passou para ser Paulo. Então, irmãos, não tem como não ter a nossa vida transformada por Jesus. Ah, mas a personalidade forte, Thaís, eu acho que não tem jeito. Ah, porque eu cometi pecado A, pecado B. Ei! O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te chama para perto. O Senhor, Ele quer te discipular. Amém? O que o inimigo ele tem tentado fazer é aprisionar as pessoas dentro de uma caixinha. No mar do esquecimento lá, voltado para as coisas do passado, relembrando os pecados que cometeram, as falhas que cometeram. Mas nós temos a Jesus, eu e você conhecemos Jesus. E nós fomos tirados do império das trevas e transportados para a luz. Amém? Aleluia! Aleluia! Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas ficaram para trás. Aleluia! Lembre-se disso. Você é nova criatura. Você é discípulo de Jesus e eu e você estamos aqui na terra para poder ensinar outros. Para poder falar desse Deus que transforma, que cura, que liberta, que é o refrigério. Aquilo que nós temos, as pessoas aí fora estão precisando. E eu comecei a dar o exemplo sobre mim, né, e não terminei. Mas eu cheguei aqui por volta de 2018, 2019.
E eu era bem tímida, gente. Eu ainda sou um pouquinho, né? Mas eu entrava muda e saía calada da igreja. Quem aqui me viu durante esse tempo sabe. Se eu não me engano, os líderes dos jovens na época era o pastor Adriano e Milena. E eu entrava muda e saía calada. Aninha, Thaísa, vamos para a igreja. Amém, vamos lá. Ia para a igreja, assistia o culto, recebia a palavra e ia embora. Eu não queria falar com ninguém, a vergonha, né? De se relacionar e tudo mais. Mas a palavra, Cristo, ele se revelou para mim. Jesus falou assim: ei, eu não te dei espírito de medo, eu não te dei espírito de timidez, eu não te dei o espírito que te faz correr das pessoas. Não, eu te dei espírito de ousadia e intrepidez. E o Senhor, ele me transformou, literalmente. E todos os dias eu tenho buscado renovar a minha mente com a palavra, porque eu e você, nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor no nosso secreto. Amém? Então, essa transformação, quando nós permitimos, quando nós deixamos o nosso eu de lado, ela vem, irmãos, e só traz benefícios para mim e para você. Só traz benefícios. Não pense que... eu acredito que eu até falei aqui num culto de oração, se eu não me engano, mas às vezes as pessoas ficam aprisionadas no mundo. Ah, mas e agora a minha alegria lá fora? Eu gostava de sair, eu gostava de estar na festa, eu gostava... É legal. Ei, os prazeres do mundo, os prazeres da carne são momentâneos. Mas quando nós estamos em Deus, nós temos uma plenitude de paz, de alegria. Não deixa com que o mundo te engane. Não deixa com que o mundo te engane. Mas glória a Deus, porque eu e você conhecemos a Jesus, amém? Ele é bom, Ele me transformou, Ele te transformou, Ele está pronto para transformar a sua família. Através de mim e de você. Talvez alguns dos nossos familiares ainda não conheçam a Cristo, mas eu creio que eles serão alcançados pela palavra. Aleluia. Porque aquilo que temos, irmãos, a gente não pode guardar para si. Sabe aquilo que é bom a gente quer anunciar? A boa notícia. Sabe, quando você é promovido no trabalho, você quer anunciar para todo mundo: ei, anunciar a Cristo é melhor que isso. Aleluia. E deixa eu te falar, não é você que vai convencer as pessoas. Mas sim, é o Senhor, é a palavra do Senhor que vai convencer elas. Não pense que aquilo que você ministrou, aquilo que você falou, foi em vão. Ali foi plantada uma sementinha e aquilo ali vai florescer. Amém? Nada é em vão. Quando o Senhor te chama para ministrar aí fora, os do mundo vão dizer: olha só, estão fazendo o que ali? Não importa. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está indo à nossa frente. Nós sabemos que daquilo que sair da nossa boca, pessoas serão edificadas, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. Amém? Aleluia. Oh, Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor.
Ela é a verdade, Pai. Obrigada. E Paulo, ele passa de perseguidor para um pregador, para um dos maiores pregadores. Amém? Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela saiu, né, da cidade dela de Samaria, foi lá no poço pegar água, foi por volta aí de meio-dia. Ela ia por volta desse horário porque não tinha ninguém ali no poço. E, para surpresa dela, Jesus estava lá. E Jesus não perde nenhuma oportunidade, amém? Assim nós precisamos ser, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de falar de Jesus. E ali o Senhor se revelou para ela como o Messias. E quando ela recebeu aquela revelação, ela não se conteve, ela correu, voltou para Samaria, saiu contando para todo mundo: ei, eu tive um encontro, o Messias. E ela conseguiu reunir muitas pessoas, falar de Jesus para muitas pessoas. Ela se tornou discípula de Jesus. E ela tinha um caráter meio distorcido, né? Ela teve 5 maridos, né? E quando o Senhor Jesus teve um encontro com ela, ela estava com um, mas que não era o marido dela. Mas mesmo assim, ela foi alcançada por Jesus. Ela foi transformada por Jesus. E tudo que ela fazia de errado, ela deixou para trás e passou a seguir Jesus. Amém? Então, todos esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês é para vocês verem que não existe nenhuma natureza que o Senhor não possa transformar. O Senhor, Ele alcança a todos. Ele tem uma maneira específica de tratar com cada um. E Ele está pronto para transformar as pessoas. E nós precisamos estar munidos dessa palavra, cheios do Espírito Santo, para que possamos contribuir com o reino e formar outros discípulos. Porque nós somos transformados para transformar outros. Amém? E à medida em que nós dedicamos a Jesus, o caráter dele se revela a nós. Amém? E eu coloquei aqui alguns tópicos de como conhecer o caráter de Deus. E o primeiro é através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra, quando nós nos expomos à palavra, é Cristo se revelando a nós. Ele está falando conosco. Amém? E a leitura da palavra é uma forma de discipulado. Amém? Número 2, através da pessoa de Jesus Cristo. E número 3, através da pessoa do Espírito Santo. Ei, eu e você, nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é o nosso mestre. É Ele quem nos guia. Nós temos uma bússola que nos guia. Tudo o que precisamos, nós temos um estoque de soluções aqui dentro. Basta acessar. Amém? O caráter de Deus, ele expressa amor, bondade, misericórdia. E eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, nós precisamos expressar amor pelas pessoas, nós precisamos expressar misericórdia pelas pessoas. Nós precisamos apacentar. O discipulado, ele vem através do nosso relacionamento com o Senhor, que é, como eu falei aqui, através da palavra, através da pessoa de Jesus. Mas também a igreja tem um papel fundamental no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E glória a Deus pela nossa igreja local, amém? Mas deixa eu te falar algo. A palavra não só elegeu o pastor Eduardo para ele discipular as pessoas. Na palavra não diz isso. O pastor
é responsável para discipular as ovelhas. Amém, também. Mas eu e você também fomos chamados para discipular outros. Para discipular as pessoas que estão ao nosso lado. Amém? Lá em Mateus, capítulo 28, do 19 ao 20. Mateus 28, 19 a 20. Ele diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Uma ordenança foi dada por Deus. Ide e fazei discípulos. Não foi, pastor Eduardo, ide e fazei discípulos. Não, aqui não está dizendo isso. Pastor Estênio, ide e fazei discípulos. Não. Mas todos nós fomos chamados para formar outros discípulos de Jesus. Amém? E através da minha e da sua vida, muitas pessoas, elas conhecerão a Jesus. Muitas pessoas terão sua vida transformada. Amém? Aleluia. E discipular, tem na Bíblia que nós precisamos ensinar. E através do discipulado, nós somos transformados, nós temos o nosso caráter moldado, nós temos a nossa vida transformada. Amém? Eu coloquei também aqui alguns exemplos de discipulado, né? Na nossa igreja tem um discipulado, né? Agora no mês de abril, para você que é novo membro, vamos ter o discipulado na nossa igreja. E o discipulado, ele busca ensinar a palavra de Deus e também a visão da nossa igreja, aquilo que cremos. Mas o departamento infantil está discipulando as crianças. As tias, as professoras que estão ali estão discipulando, estão ensinando as nossas crianças. Estão falando de Jesus para elas, amém? Elas estão crescendo e elas estão sendo transformadas. O departamento de jovens, adolescentes também. O Rema. O Rema é uma escola onde nós seremos formados, nós seremos lapidados, nós iremos conhecer mais a Deus. E o quanto foi importante para mim, irmãos. O Rema, não sei se você conhece, mas o Rema é uma escola interdenominacional. Agora está na fase, né, das aulas demonstrativas. Quem não fez, vai lá, que é incrível. Você vai ver o quanto a palavra ela transforma a nossa vida, o quanto a verdade ela faz com que as escamas dos nossos olhos caiam. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós pedimos ajuda ao Senhor, aquilo que estava turvo na nossa vida, aquilo que a gente não conseguia enxergar, aquilo que a gente não conseguia discernir, tudo isso fica claro. Sabe, só visualizem, né? Um copo cheio de borra de café, tá o quê? Sujo. Imaginem aí, tá sujo. Mas quando a gente coloca água, vai jorrando água dentro dele, aquela borra de café ela vai saindo. E assim a palavra faz na minha e na sua vida. Então aquilo que estava sujinho, aquilo que estava turvo, que a gente não conseguia entender as coisas, aquela água suja ela passa a ser cristalina. Onde a gente começa a entender tudo, onde a gente começa a ter revelação da palavra, da verdade. Amém? Então, a palavra fala, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. E eu acho tão lindo que o Senhor, Ele chama a todos.
O Senhor, Ele não escolhe a mim ou a Josélia para poder buscar mais pessoas, para formar mais discípulos, não. Mas a todos nós, o Senhor, Ele tem nos chamado para formar discípulos, para falar da palavra de Deus, para poder levar a verdade, para que essas pessoas entendam que elas não precisam viver no mar da amargura, mas que quando Jesus chega, a vida é transformada. Elas precisam saber que a palavra de Deus, ela transforma, que a palavra de Deus, ela é cura, que a palavra de Deus, ela traz refrigério. E eu e você carregamos essa verdade e precisamos falar dessa verdade para as pessoas. E nós iremos ver muitos caráteres sendo transformados. E daí a gente vai olhar, só podia ter sido Deus. E é Deus mesmo. É Ele quem faz, não é você. Amém? Você só é um canal, eu e você só estamos aqui na terra para ser um canal de Deus. Mas a transformação, quem faz é o Senhor. Porque a revelação é trazida para o coração dessas pessoas. E aí começa o processo de transformação. Quando uma pessoa ela nasce de novo, ela começa o crescimento dela espiritual. E essas novas pessoas que nasceram de novo, ela precisa de mim e de você nessa caminhada, mostrando na palavra a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Amém? Então, eu e você, nós fomos transformados para transformar outras pessoas. Eu e você fomos transformados para transformar outros. Nós estamos prontos, capacitados, cheios da palavra, para poder falar de Jesus. No nosso trabalho, na faculdade, em todos os lugares em que nós estamos. É uma oportunidade de falarmos. Eu me lembrei aqui agora que eu estava conversando com uma determinada pessoa e ela ia fazer uma prova de concurso e não conseguiu fazer por conta de uma ansiedade. E ela conversando comigo, ela fez, eu não fiz por conta da minha ansiedade. Ela tomou posse daquilo ali. E ali eu falei para ela, eu disse, não é sua ansiedade. A palavra de Deus diz que já levou sobre si todas as dores e enfermidades. A ansiedade não te pertence. Sabe, irmãos, muitas pessoas, elas não têm conhecimento da verdade. E por isso que, às vezes, continuam falando errado, agindo de forma errada, porque elas ainda não conhecem a verdade, mas eu e você conhecemos. E nós precisamos estar prontos e atentos para poder ajudar essas pessoas. Um simples convite de ir à igreja. Ah, mas eu acho que ela não vai aceitar. Ei, chama, convida. O convite foi feito. Uma hora ela vem. Amém? Então, aquilo que eu e você, aquilo que nós carregamos, nós precisamos compartilhar com as pessoas. Nós precisamos ajudar, cooperar com o crescimento do reino. Nós precisamos formar discípulos. Nós precisamos andar em amor. Nós precisamos andar em compaixão. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então, que possamos, todos os dias, aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. E que possamos ver muitas pessoas tendo sua vida transformada. E através dessa transformação que foi feita na vida dessa pessoa, ela conseguir transformar outros. Porque é como eu falei, aquilo que é bom, a gente não se contém para a gente precisa compartilhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, fecha os teus olhos nessa tarde. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, Pai.
A tua palavra que nos limpa, que nos purifica, que transforma. A tua palavra, Senhor Jesus, que traz um refrigério, Senhor Jesus, que precisamos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque está aqui um exército que está pronto para poder falar da tua palavra, para poder propagar as boas novas do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. O exército, Senhor Jesus, está aqui pronto para cooperar com o teu reino, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, porque sabemos que quando conhecemos a Ti, que quando as pessoas têm encontro contigo, o caráter ele é moldado, o caráter ele é transformado. A velha criatura fica para trás e eis que você faz todas as coisas novas, Pai. Obrigada, Santo Espírito, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, porque sabemos que em Ti podemos confiar, podemos descansar, podemos ter acesso a Você, Senhor Jesus, para podermos perguntar tudo aquilo, Senhor, que nós queremos. E Você sempre terá, Senhor Jesus, uma resposta para nós, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela transformação, Pai, da Tua palavra. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.